Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Saber. Conhecimentos compartilhados com você. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre como e quando surgiu o entendimento sobre as doenças mentais. Vem comigo, roda a vinheta. Olá, eu sou o Alexandre Alex e obrigado pela sua companhia. Para mim é sempre uma alegria e um prazer poder compartilhar com você conhecimentos que transformam e nos fazem crescer. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no nosso canal, dê um like nos nossos vídeos e ative o sininho para que você possa receber novas notificações, porque vem muita coisa boa por aí. Bom, como e quando surgiu o entendimento sobre as doenças mentais? Os povos primitivos, na sua grande maioria, acreditavam que tanto o bem como o mal vinham da parte de Deus. Alguns séculos depois, já havia um entendimento de que o mal era representado por uma figura, um ser espiritual chamado Satanás, Lúcifer ou Diabo e tantos outros nomes. Ele causava todo o mal. No século XIV, houve um surto de peste negra na Europa, a pior pandemia da história da humanidade, com milhões de mortos por toda a Eurásia, como a religião e os religiosos da época, daquele contexto, não podiam proteger os fiéis da doença, diziam que, abre aspas, essa peste é consequência dos vossos pecados cometidos e que sofreriam os horrores do inferno. Fecham aspas. Tudo aquilo que os religiosos não compreendiam e não tinham conhecimento atribuíam como punição de Deus e obra de Satanás. Exorcizavam, torturavam e matavam pessoas com esquizofrenia, ataque de histeria, ataque epilético, surtos psicóticos, sinais de nascências e outros. Essa compreensão chegou até nós, porque fomos colonizados e evangelizados, na sua grande maioria, por países europeus. Chegou entre nós, até nós, países da América do Sul. Por isso, ainda hoje, essa mentalidade de que o que não conhecemos e não entendemos, nós atribuímos ao diabo e seus demônios. Nós não sabemos, muitas das vezes, explicar o que é um transtorno mental na vida de uma pessoa. Então, por desconhecimento, quando a gente vê alguém dando um ataque de histeria, um ataque epilético ou um ataque de esquizofrenia, a gente acha que é um espírito maligno, um espírito ruim. No século XVIII, junto com a Revolução Francesa, veio a Revolução Psiquiátrica. O médico francês Philippe Pinel transformou a loucura de uma questão de ordem social para uma questão médica. Agora a ciência haveria como uma doença que deve ser curada. Assim, nasceu uma ciência ocupada em estudar a cognição e as emoções. Na Alemanha, fundava-se o primeiro laboratório de psicologia, enquanto os americanos tomavam a frente na pesquisa da psiquiatria. Mas a próxima grande virada viria em 1886, quando Sigmund Freud criou a psicanálise. No século XX, a ciência dá um enorme salto nos tratamentos médicos de doenças mentais, com o desenvolvimento de sedativos para acalmar pessoas com quadros psicóticos e estimulantes para levantar, entre aspas, depressivos, antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos. Os pacientes benzodiazepínicos, esses eram os remédios que foram feitos e elaborados para o tratamento
de pessoas com transtornos mentais. Os pacientes deixariam de passar 30 anos no manicômio para ficar só 30 dias e eram devolvidos à sociedade. Século XXI, a neurociência e a genética fazem estudos sobre a questão de transtornos mentais. Ainda não se chegou a um estudo conclusivo, ou até mesmo a uma cura sobre a questão de algumas doenças mentais. Mas a neurociência e a genética continuam trabalhando para que seja encontrada uma cura. Os remédios e o guia DSM revolucionaram o modo como os transtornos mentais são tratados, mas estão longe de resolverem o problema. As pessoas que viviam trancadas nos hospícios e grandes manicômios brasileiros, sendo maltratadas, foram substituídos pelo Centro de Apoio Psicossocial, onde recebem tratamentos, mas não reside mais. É os chamados CAPS. Em cada cidade tem um centro social que trabalha com pessoas que têm transtornos mentais, chamado CAPS. Se você não tem condição de pagar um psiquiatra, um psicólogo, você se dirige a esse CAPS, que é um centro normalmente patrocinado pela prefeitura, e lá tem um psiquiatra, tem um psicólogo, tem assistência social, que vai dar toda a atenção. Se você em casa tem alguma pessoa com transtorno, com distúrbio mental, e você não entende, não conhece, mas percebe que existe algo diferente, percebe que existe algo errado, leva essa pessoa a este lugar chamado CAPS, esse Centro de Apoio Psicossocial, e lá você vai ter todo o tratamento. Hoje você dificilmente encontra um manicômio, um hospício em que as pessoas podem ser internadas, mas é nesse lugar que a gente consegue alguma ajuda, principalmente aqueles que não têm condição nenhuma. Séculos de sofrimentos, torturas e mortes para chegarmos hoje ao entendimento de que a grande maioria das doenças que sofremos são mentais e orgânicas e não somente causadas por espíritos malignos, como acreditávamos. Por isso, quando você perceber que na sua família alguém está agindo de modo diferente do costumado, pensando, falando, se comportando, e você percebe que há algo estranho, então procure ajuda, procure orientação, não deixe para depois, não deixe o tempo passar, porque transtorno mental não é brincadeira, ele não avisa quando chega, quando vem. A qualquer momento ele pode surgir. E nós somos pegos muitas vezes desprevenidos, porque não conhecemos e não sabemos como isso funciona. Então, às vezes, por sermos religiosos, achamos que todo problema, que a gente não entende, que a gente não tem uma explicação, a gente diz, olha, isso aí é problema, deve ser um espírito maligno, deve ser um karma, deve ser um encosto. Então a gente deixa para lá, vai orar, mas esquece de agir, de levar a pessoa para se cuidar, para se tratar. Assim foi em séculos passados, muitas pessoas sofriam, eram torturadas e até morriam, porque ninguém tinha esse conhecimento. Hoje não, hoje é bem mais fácil você direcionar a pessoa. Então, fique muito atento, tenha muito cuidado e atenção com alguém da sua família ou até mesmo um vizinho, um conhecido seu, para que você possa ajudar essa pessoa a buscar um tratamento. Doenças mentais, transtornos mentais, sejam elas esquizofrenias, depressão maníaca, seja ela paranoias, sejam elas depressão profunda,
é coisa muito séria. É coisa muito séria e quando chega, às vezes, muitas das vezes nós não temos condições de cuidar, né, e precisamos de orientação médica, técnica, né, ajuda para a gente poder socorrer, de certa forma, essas pessoas que precisam de nossa ajuda. Bom, uma frase: toda ciência e conhecimento vem de Deus para o homem, no seu tempo e propósito. Essa frase é de um quase psicanalista chamado Alexandre Alex. Bom, eu fico por aqui, obrigado pela sua companhia e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.